Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 28. Capítulo 158. Os olhos de Karin se arregalaram e sua voz se elevou. 10% de desconto? Então apenas 4,5 bilhões. Absolutamente impossível. Ao ver a apresentação dela, Senshi deu uma risadinha por dentro. Se tem um festival de gala e a Karin não está lá, eu não assisto. Continuando o ato, ele se virou para ela com uma expressão de emoções conflitantes. Depois de muita reflexão, tomei uma decisão que vai contra nossos ancestrais. Vou deixar o irmão Sasori ficar com a armadura destruidora ancestral com 20% de desconto. Karin se levantou de um salto, agarrou o braço de Senshi e o sacudiu com força. O que 20% de desconto? 4 bilhões de rio pela armadura destruidora. Você está louco, Senshi? É um tesouro de família. Senshi deu um tapinha carinhoso na cabeça de Karin, parecendo estar se resolvendo, como se estivesse indo contra seus ancestrais. Como uma lenda viva do mercado negro, Senshi conseguia resolver disputas morais com uma velocidade recorde. Respirando fundo, ele disse solenemente, em nome da arte ancestral dos bonecos. Para que a armadura do destruidor não permaneça escondida e sem valor, decidi dá-la à família com 30% de desconto. Karin quase desmaiou, agarrando-se à perna de Senshi. Senshi, se controle. São 30% de desconto, 3,5 bilhões. Você está pisoteando nossa herança. Sasori ficou ali parado, observando, sentindo-se simultaneamente estupefato e sem palavras. Ele já havia percebido que Senshi e Karin estavam trabalhando em conjunto, mas a armadura destruidora era tão tentadora que ele não conseguia parar de pensar seriamente em quantas tarefas teria que realizar para conseguir os 3,5 bilhões. Além disso, de que planeta teriam vindo os ancestrais Uzumaki para possuírem uma relíquia tão extravagante? Embora a determinação de Sasori tenha vacilado, Karin fez o possível para continuar persuadindo Senshi. Senshi, acorda. Como você pôde? Mas, no meio do seu discurso, ela deu uma risadinha repentina. Senshi lançou um olhar fulminante para seu assistente, pensando, estamos falando de dezenas de bilhões, como você pode rir agora? Felizmente, Karin se recuperou rapidamente, exibindo mais uma vez um olhar de profunda tristeza, e lamentou, Senshi, este é o seu boneco ancestral. Vendê-lo por 3,5 bilhões significa perder 1,5. Isso é uma loucura. Com semblante sério, Senshi disse, eu entendo seus sentimentos, Karin. Mas Sasori não é um estranho, ele é da família. Então decidi que vou vender a armadura destruidora do Sasori com 40% de desconto. Não estou fazendo isso por lucro, apenas pelo bem da família. 40% de desconto. 3 bilhões? Karin fingiu um desmaio, debatendo-se como se fosse desmaiar. Não podemos vender não. Buá! Ela soluçava entre soluços e se agarrava à perna de Senshi. Ao ver isso, Sasori não conseguiu mais se conter. Respirando fundo, exclamou, ótimo, 3 bilhões então. Vou fazer o pedido. Ele tinha fé em suas próprias habilidades. No momento, como mestre de marionetes que havia acendido e aprimorado seu núcleo Aztec 2 vezes, ele poderia realizar missões dia e noite. Com certeza haveria missões suficientes no mundo ninja para que ele eventualmente ganhasse 3 bilhões. Então, aquela armadura destruidora ancestral, sua marionete dos sonhos, seria dele. Assim que Sasori deixou seu desejo claro, Karin abruptamente parou de chorar. Ela assumiu uma postura profissional, dando a Sasori um sorriso educado. Sasori, quanto de entrada você gostaria de pagar? Se você não tiver fundos suficientes agora, posso lhe oferecer um empréstimo particular. Você pode me contratar para lhe emprestar 100 milhões e me pagar 120 milhões em um ano. Dada a sua confiabilidade e habilidade, posso lhe oferecer um empréstimo sem garantia. Ele ficou estupefato. Nossa, a Karin pegou o jeito da coisa direitinho. Ela não aprendeu só comigo, deve ter absorvido um monte de ideias do irmão Cobra e do Banco Senshi. Essa garota está me superando. Um pouco atordoado, ele perguntou, ouvi dizer que o Banco Senshi na aldeia oferece empréstimo sem juros? Karin assentiu com a cabeça num tom de pesar. Sim, mas há um limite. Nem mesmo você conseguiria pegar 100 milhões emprestados de uma vez. Ela fez uma pausa, exibindo novamente um sorriso profissional. Então, que tal o meu serviço de empréstimo privado? Claro, os juros são mais altos, mas é mais flexível. Você pode pegar emprestado e pagar quando quiser. O olhar de Sasori vagou até a armadura destruidora metálica, que brilhava imponentemente não muito longe. Seu coração palpitou. Era realmente perfeita demais, uma marionete suprema dos sonhos, com a qual qualquer mestre cobiçaria. Para evitar mudanças inesperadas e impedir qualquer tentativa de Senshi de aumentar o preço, Sasori decidiu fazer um depósito parcial e reservá-la oficialmente. Preparando-se, disse a Karin. Karin, pagarei a você 120 milhões como sua taxa para que você me consiga 100 milhões imediatamente. Ao receber o trabalho, os olhos de Karin brilharam de entusiasmo, seu rosto incapaz de esconder a alegria. Uma comissão de 120 milhões significava 60 raspadinhas. Quando Sasori juntasse o total, ela embolsaria 60 raspadinhas de uma só vez. Era uma fortuna. Enquanto Karin buscava baú após baú de moedas em sua dimensão Kamui, Senshi não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. Karin realmente havia amadurecido. Ela não era mais a garota boba e ingênua que costumava andar nas costas dele. Agora, com uma conversa casual, ela conseguia ganhar 120 milhões de Sasori, enquanto ele simplesmente ficava sentado e ganhava metade disso, 60 milhões, em pontos de emprego. Senshi sentiu um triunfo discreto, de fato, construir um grupo mercenário e cultivar subordinados como Karin.
Kakuzu e Danda é absolutamente o caminho certo para gerar pontos de emprego. Com esse pensamento, Senshi verificou rapidamente a pontuação de sinergia de Sasori. Um olhar foi suficiente para quase lhe dar uma gargalhada. A pontuação de sinergia de Sasori ultrapassava o limite de 45%. Nada surpreendente, já que Senshi não só havia aprimorado seu núcleo S-Tech, como também havia exibido o boneco destruidor de nível máximo. Se isso não o levasse à linha de passe, nada o faria. Então Sasori empilhou os baús que Karen lhe passou na frente de Senshi, falando muito seriamente. Senshi, aqui está um depósito de 100 milhões. Insisto que me venda aquela armadura destruidora. Senshi sorriu radiante. Não se preocupe, irmãozão. Eu guardo a armadura destruidora para você. Ele fez uma pausa, a voz ficando um pouco sugestiva. Mas Sasori, eu tenho uma sugestão. Que tal se juntar oficialmente ao meu grupo de mercenários? Assim que você se tornar membro, a cada 2 milhões que você ganhar, poderá resgatar um destes cartões raspáveis especiais. Assim que ele terminou de falar, Karen se aproximou, tirando uma caixa de raspadinhas do bolso. Ela anunciou com entusiasmo. Sasori, estas são as raspadinhas exclusivas do grupo mercenário Senshi. Raspe uma para ganhar o prêmio correspondente. Há todos os tipos de recompensas, ninjutsu, ferramentas ninja ou até mesmo aprimoramentos diretos de chakra. Para aumentar a confiança de Sasori, Karen discretamente raspou uma das cartas. Uma coleção completa de Jardim dos Amassos. O cartão raspável se transformou imediatamente em um conjunto de livros lindamente embalado. Ela olhou para baixo, perplexa. Que diabos é isso? Ela já tinha raspado um monte de figurinhas, mas nunca tinha visto nada tão estranho. Imediatamente Senshi pegou a coleção de Jardim dos Amassos. Karen, esses livros estão além da sua capacidade. Você ainda é uma criança, está fora da sua liga. Da próxima vez que fizer algo assim, me dê logo. Karen inclinou a cabeça, ainda sem entender nada, mas assentiu obedientemente. Ela só gostava de livros de receitas, outros tipos de leitura não lhe interessavam. Sasori, por outro lado, estava bastante intrigado com esses cartões raspáveis. A cada 2 milhões que eu ganho, recebo um cartão? Interessante. Após tomar conhecimento dos benefícios de se juntar ao grupo mercenário de Senshi, Sasori concordou sem hesitar. Afinal, isso não só o fortaleceria ainda mais, como também lhe permitiria juntar o dinheiro necessário para comprar mais rapidamente a tão desejada armadura destruidora. Ele assentiu e disse firmemente: solicito minha admissão no grupo mercenário de Senshi. Senshi estava radiante por dentro, mas manteve a compostura. Bem-vindo a bordo, irmãozão Sasori. Fique tranquilo, vou guardar a armadura destruidora para você. Assim que tiver os 3 bilhões, ela será sua. Um novo membro se juntou. A sinergia de Sasori com você atingiu o nível necessário. Então ele agora é oficialmente um membro do seu grupo mercenário. Ao ver Sasori se juntar ao grupo com sucesso e ao saber das vantagens que ele oferecia, Deidara não conseguiu mais ficar parado. Ele perguntou ansiosamente: Senshi, posso me juntar ao seu grupo de mercenários também? Senshi olhou para a interface do grupo e balançou a cabeça com um leve pesar. Por enquanto não, Deidara. Você precisa aprimorar ainda mais sua arte antes de atingir o nível necessário para entrar. Para ser sincero, a sinergia de Deidara com Senshi já ultrapassava os 35%. Atingir 45% não seria um grande obstáculo, mas Senshi não tinha pressa em trazê-lo para o time, pois Deidara ainda tinha muito potencial a ser explorado. Ao ouvir isso, Deidara não apresentou objeções. Em sua mente, uma meta mais ambiciosa fazia todo sentido. Até mesmo o irmão mais velho, Sasori, precisou aprimorar muito suas habilidades com marionetes antes de conseguir entrar para o grupo. Deidara assentiu e disse resolutamente: vou me esforçar ainda mais para melhorar minha arte, Senshi. Enquanto isso, o olhar de Sasori permanecia fixo na armadura destruidora, admirando-a sem parar. Aos seus olhos, ela representava a manifestação máxima da arte de manipulação de marionetes. Infelizmente, ele não podia pagar o valor total agora e teve que se contentar com um depósito primeiro, mas ainda assim estava cheio de entusiasmo e uma ponta de arrependimento. Ele murmurou: se eu ao menos tivesse feito missões por dinheiro como Kakuzu antigamente. Se eu tivesse começado antes, talvez já tivesse conseguido comprar este boneco dos meus sonhos. Nesse momento, Deidara fez uma pergunta curiosa. Senshi, você e Karen vieram me procurar e ao irmão mais velho Sasori. Vocês tinham alguma missão em mente? Senshi assentiu com a cabeça e sorriu. Sim. Eu estava planejando convidar vocês dois para irem a Iwagakure capturar 2 bestas com cauda. Vocês conhecem bem o país da terra e Iwagakure, então poderiam se juntar a nós nessa missão? Sem hesitar, Deidara deu um tapinha no peito. Sem problemas. Senshi, darei tudo de mim. As bestas com cauda em Iwagakure podiam ser formidáveis, mas isso não o impediria de buscar a perfeição. Além disso, a recompensa da Akatsuki pela captura de uma besta com cauda começava em 100 milhões por besta. Derrotar 2 delas significava uma grande comissão para ele e Sasori. Só de pensar nisso, Deidara se animou. Sasori também estava ansioso. Normalmente calmo, ele não pôde deixar de insistir. Se vamos para Iwagakure capturar bestas com cauda, não vamos perder tempo. Quanto mais rápido terminarmos o trabalho, mais rápido receberemos o pagamento. Deidara concordou. Exatamente. O irmãozão Sasori tem razão, vamos agora. Aqueles 2 caras, um precisava de 500 milhões para aprimorar sua arte explosiva, e o outro precisava de 3 bilhões para comprar a armadura destruidora, então, naquele momento, ninguém estava mais ansioso do que eles. Capítulo 159.
Uma caravana de mercadores seguia sem pressa pela estrada de Amegakure para Iwagakure. Naquele momento, o grupo de Senshi descansava no último vagão da caravana, aproveitando a viagem sem pressa. Essa missão de escolta não foi aceita por Senshi, na verdade, foi Sasori quem a aceitou. Desde que Sasori percebeu que precisava continuar aprimorando seu núcleo S-Tech e eventualmente acumular 3 bilhões de ryo para comprar a armadura destruidora, ele começou a aproveitar cada minuto, aceitando missões freneticamente para ganhar dinheiro. Ao ver os esforços incansáveis de Sasori, Senshi assentiu secretamente em sinal de aprovação. Afinal, não importa quantas missões Sasori completasse, como líder do grupo mercenário, Senshi receberia metade dessas comissões em pontos de emprego. Assim, Senshi incentivou todos os membros do grupo a seguirem o exemplo de Sasori e a defenderem integralmente a vontade da chuva, para que ele pudesse acumular mais pontos de emprego sem precisar mover um dedo. Dentro da espaçosa carruagem, Senshi encostou-se preguiçosamente na parede interna, parecendo completamente à vontade. Karin sentou-se ao lado dele, contando alegremente seus cartões de raspadinha. Ela já havia acumulado um bom número, e naquele momento chegava perto de 300. Observando Karin, Senshi não pôde deixar de sentir um pouco de nostalgia. Essa garotinha realmente tinha um potencial ilimitado. Aos seus olhos, ela não era apenas inteligente e engenhosa, mas também sabia como usar ferramentas financeiras para gerar novas missões. Em contraste, veteranos como Kakuzu e Idan também haviam fornecido grandes quantidades de pontos de emprego ao grupo mercenário, mas ainda dependiam de métodos tradicionais: ir ao mercado negro, aceitar tarefas, concluí-las e receber seus pagamentos. No mundo ninja em rápida transformação, esse modelo começava a parecer ultrapassado. Mas Karin era diferente. Ela não apenas aceitava missões, ela as criava. Por exemplo, ela acabará de aceitar uma missão de Sasori no valor de 120 milhões de ryo em comissões, oferecendo-lhe um serviço de empréstimo privado. Essa abordagem totalmente nova fez Senshi enxergar seu vasto potencial. Ao pensar nisso, Senshi estendeu a mão e deu um tapinha suave na cabeça de Karin, secretamente esperando que no futuro, Karin se tornasse a integrante do grupo que mais contribuísse com pontos de emprego. Assim que recebeu um tapinha, Karin balançou a cabeça e fez beicinho. Senshi, não me incomode. Posso me atrapalhar na contagem dos meus bilhetes de raspadinha. Senshi deu uma risadinha, retirou a mão e continuou encostado na parede da carruagem, saboreando aquele raro momento de lazer. Nesse instante, Sasori entrou na carruagem vindo de fora. Para não perder tempo, ele havia se afastado da caravana para realizar algumas missões secundárias na região. Tendo-as concluído, retornou à carruagem com uma expressão séria no rosto. A carga desta caravana provavelmente é bastante valiosa. Deidara estava mexendo em um espeto de dango tricolor, experimentando a arte comestível, mas também explosiva de Karin, e perguntou, curioso, por que você diz isso? Irmãos não Sasori? Sasori lançou um olhar para Deidara, suspirando interiormente. Esse garoto ainda está preso naquele espeto de dango? Sem esperança. Mas ele explicou, eu estava em missão e notei muitos mercenários seguindo essa caravana. Se não há nenhum problema aparente, com certeza haverá algum. Senshi assentiu calmamente. De fato, mas eles são apenas um bando de peixes pequenos. Não vale a pena se preocupar com eles. Vamos apenas fazer o nosso trabalho. Sasori não tinha muito interesse naqueles que seguiam a caravana. Ao ouvir as palavras de Senshi, disse com indiferença, tudo bem, continuarei fazendo missões então. Deidara franziu levemente a testa. Irmãos Sasori, você não vai fazer uma pausa? Ao ouvir isso, Sasori deu um sorriso orgulhoso. Uma pausa? Só quem está preso a um corpo frágil de carne precisa descansar. Há muito tempo me libertei das amarras da carne e posso continuar para sempre sem dormir. Ele falou com uma mistura de orgulho e fervor intenso. Em sua visão, a existência eterna era a arte suprema que ele buscava. Então, sem dar a Deidara a chance de retrucar, a figura de Sasori cintilou e desapareceu da carruagem num instante. Quanto à noção de ascensão mecânica de Sasori, Deidara simplesmente não conseguia aceitá-la. Ele acreditava firmemente que apenas o brilho momentâneo e deslumbrante de uma explosão era a arte suprema do mundo. Assim que Sasori saiu, Deidara se virou imediatamente para Karin com grande expectativa. Karin-chan, você também acha que o instante deslumbrante de uma explosão é a forma suprema de arte, não é? Encostado na parede da carruagem, Senshi ergueu uma sobrancelha, divertido com aquele pensamento. Deidara definitivamente está perguntando para a pessoa errada. E como previsto, Karin não o decepcionou. De sua dimensão Kamui, ela tirou um prato escuro, com sabor de óleo, e o colocou diante de Deidara com semblante solene. Este prato delicioso que preparei é uma obra de arte verdadeiramente única e incomparável deste mundo. Ele encarou aquele prato de comida preto, com aspecto de óleo, em total perplexidade. Karin-chan, como é que isso é arte? Aquele dango tricolor que você me mostrou antes, que dá para comer e explodir. Aquilo sim era arte de verdade. Karin balançou a cabeça vigorosamente como um pequeno chocalho. As bombas de dango não são particularmente fortes, só servem para ninjas mais fracos. Mas a comida saborosa que eu preparo pode derrotar bestas com cauda, isso sim é arte. O comentário de Karin deixou Deidara boquiaberto. Ele encarou o prato escuro incrédulo. Isso derrota bestas com cauda? Sério? Se Shukaku, Matatabi ou Saiken na dimensão Kamui de Karin pudessem falar, estariam assentindo freneticamente. Naquele instante, as 3 pequenas bestas com cauda jaziam desmaiadas, espumando pela boca, vendo estrelas enquanto digeriam a comida dela. Quando Karin estava prestes a continuar seu debate artístico com Deidara, Senshi estendeu a mão, deu um tapinha na cabeça dela e falou suavemente, Karin, guarde esse prato. Esse tipo de arma letal não deve ser exibido levianamente. Ela assentiu obedientemente, embora ainda olhasse para Deidara com ansiedade.
Quer comprar minha obra de arte? Estudar minha arte perfeita? Deidara gesticulava freneticamente com as mãos. Vendo isso, Karin só pôde guardar seu prato com pesar, suspirando interiormente ao pensar em como uma obra de arte tão perfeita não conseguia encontrar mercado. Nesse instante, Senshi e Karin voltaram sua atenção simultaneamente para o mesmo ponto. Percebendo, Deidara perguntou: o que está acontecendo? Senshi deu uma risadinha. Ah, nada. Pode haver convidados nos esperando mais à frente. Deidara sorriu, tirando uma bomba de argila com a sua própria forma. Acho que posso exibir minha arte de novo. Nesse momento, os escoltas da caravana já estavam em alerta, as lâminas de suas espadas reluzindo friamente. Os olhos fixos nos mercenários que bloqueavam a estrada à frente. Eram muitos mercenários, liderados por um ninja renegado de Vagakuri, de força considerável, chamado Lai. Assim como Deidara e Gari, Lai pertencera ao corpo de explosão de Iva, possuindo o domínio da explosão, e era exímio no uso do poderoso punho da mina terrestre. Lai estava na frente, com feições rudes e um ar intimidador. Ele percorreu o olhar pela caravana e falou com voz rouca, sem deixar espaço para discussão. Entreguem toda a carga e sumam daqui. Seu tom era extremamente arrogante, claramente não levando o povo de Deidara a sério. Em sua visão, uma criança brincando com barro não passava de uma farsa. A verdadeira liberação de explosão vinha de pesos pesados como ele e Gari. Antes que o dono da caravana pudesse falar, o tom gélido de Sazori interrompeu. Você não sabe que esta caravana está sob minha proteção? Você se atreve a atacá-la? Claramente você se cansou de viver. A voz de Sazori transbordava a intenção assassina, mas o outro lado obviamente não se intimidou. Um dos mercenários chegou a zombar. Monstro feio. Se fazendo de desentendido? Acha que algumas palavras suas vão me assustar? Puh! Sazori não perdeu tempo com palavras. Respondeu diretamente com ação. O ferrão da cauda de sua marionete Iruko chicoteou como um raio, atravessando instantaneamente aquele mercenário e outro atrás dele como um espeto, com sangue espirrando no ar. Os dois mercenários morreram antes mesmo de poderem gritar, mas a ação de Sazori não intimidou-os demais. Pelo contrário, a visão do sangue de seus camaradas apenas enlouqueceu ainda mais esses mercenários já cruéis. Eles atacaram a caravana sem hesitar. Puh! Ao lado da marionete de Iruko, o terceiro braço de Sazori pairou à frente, um raio da morte atingindo precisamente o mercenário mais próximo dos membros da caravana. Puh! Num instante, o raio perfurou o corpo daquele mercenário e continuou a atingir outros atrás dele. Testemunhando isso, Deidara não pôde deixar de advertir. Irmãos não Sazori, não precisa desperdiçar tanto chakra com um bando de ninguém, né? Embora individualmente não fossem fortes, eram muitos. Se Sazori continuasse usando um jutsu de alto custo como o raio da morte, ele poderia ficar sem chakra em breve. Contudo, Sazori não deu ouvidos, continuando a controlar o terceiro braço enquanto este disparava rajadas de raios da morte carmesins. Falando calmamente, ele disse: não importa. Meu núcleo Aztec foi aprimorado 2 vezes, então tenho chakra de sobra. Mesmo que o raio da morte seja caro, tenho mais do que o suficiente para eliminá-los. Deidara ficou boquiaberto, em choque. Ele sabia que Sazori possuía reservas de chakra consideráveis, mas não a esse ponto, aquilo era mais avassalador do que muitas bestas com cauda. Puh, puh, puh. Os raios da morte do terceiro braço disparavam repetidamente, dizimando cada mercenário que avançava. Inicialmente, os mercenários avançaram destemidamente, mas logo perceberam que cada camarada que se adiantava caía sem sequer tocar no inimigo. Sua coragem se esvaiu e sua ofensiva vacilou. Lai, o líder mercenário, não havia levado o grupo de Sazori a sério a princípio, mas ao ver seus homens serem massacrados com tanta facilidade, ele finalmente reconheceu o perigo. Sem hesitar, lançou-se contra Sazori rugindo. Monstro feio, chegou a sua hora de morrer. Dentro da marionete Iruko, o rosto de Sazori escureceu. Feio? Onde? Esta marionete é minha obra-prima, uma criação artística. Zumbido. Sazori retaliou instantaneamente, disparando um raio da morte diretamente contra Lai. Voxax! Os reflexos de Lai eram rápidos e ele se esquivou para o lado, escapando por pouco do raio. Antes que pudesse sequer respirar, um segundo raio da morte o atingiu imediatamente. Estrondo. Com os dentes cerrados, Lai desviou-se novamente, escapando por pouco do segundo disparo. Aquele raio escarlate colidiu com o chão e cortou a rocha sólida como se fosse tofu. Com aquela força, um ser humano seria cortado ao meio. Após arriscar a vida para desviar de 3 raios da morte, Lai finalmente conseguiu se aproximar o suficiente para atacar. Ele berrou golpeando o chão com os 2 punhos, punho da mina terrestre. Bum! Cabum! Chamas carmesins irromperam, explodindo em uma explosão brilhante, porém aterradora. Uma enorme bola de fogo se espalhou a partir da posição de Lai, arremessando pedras e terra em todas as direções. O boneco Iruko de Sazori sofreu o impacto da onda de choque, sendo lançado para longe e caindo com força no chão. Lai percebeu isso e exibiu um sorriso presunçoso. Contudo, essa presunção mal durou um segundo antes de seu coração disparar. Campo gravitacional. Assim que Lai usou o punho da mina terrestre, Sazori, sem hesitar, lançou seu novo jutsu. Ele formou uma barreira que intensificou a gravidade a um nível aterrador, tornando o movimento praticamente impossível. Lai sentiu como se uma montanha invisível estivesse se aproximando dele. Seus movimentos, antes ágeis, tornaram-se drasticamente mais lentos. Levantar um dedo tornou-se um esforço. Horrorizado, ele tentou se libertar do campo gravitacional, mas já era tarde demais. Bum! O raio da morte de Sazori caiu como um trovão,
Lai não teve escolha, rangeu os dentes, canalizando todo o seu chakra nos punhos, usando a liberação de explosão em uma última tentativa desesperada de suportar o golpe. Estrondo, estrondo. O raio da morte colidiu violentamente com o punho minado de Lai. Estrondos ensurdecedores e um fogo cegante romperam, uma densa fumaça negra subindo e cobrindo o campo de batalha. Sazori, contudo, possuía vasta experiência em combate. Não disposto a deixar escapar um potencial cenário de fumaça, mas sem baixas, ele continuou disparando raios da morte na fumaça, cada feixe escarlate buscando a localização de Lai. A princípio, explosões abafadas emanavam da fumaça, mas logo tudo silenciou. Quando a fumaça finalmente se dissipou, uma enorme cratera enegrecida se estendia diante deles. O corpo de Lai estava enterrado sob a terra e os escombros, irreconhecível. Ele estava definitivamente morto. Ao derrotar Lai, Sazori sentiu uma leve euforia. Essa luta permitiu que ele percebesse claramente como a segunda melhoria do núcleo Aztec havia aumentado sua força. Sem obter o novo Jutsu campo gravitacional e aquele grande aumento de chakra, ele jamais teria conseguido derrotar alguém tão ágil quanto Lai com tanta facilidade. O campo gravitacional era uma contramedida perfeita contra ninjas velozes, enquanto o raio da morte era ideal para finalizar os oponentes. Essa combinação elevou a capacidade de combate de Sazori a um nível completamente novo. Com a partida de Lai, os mercenários restantes do mercado negro ficaram em desordem. Seu líder foi morto sem esforço, então permanecer ali por mais tempo seria acabar com a própria vida. Todos se dispersaram como pássaros assustados e desapareceram num piscar de olhos. Deidara observava os restos mortais de Lai estendidos na cratera carbonizada, sem demonstrar qualquer piedade. Em vez disso, estava estupefato com o poder de Sazori. Irmãos Sazori, essa sinergia entre campo gravitacional e raio da morte é incrível. Mais surpreendente ainda foi que do início ao fim da batalha, Sazori disparou mais de 15 raios da morte e não demonstrou nenhum sinal de ficar sem chakra. Seu chakra era verdadeiramente monstruoso. Deidara sentiu um renovado respeito por Senshi. Se Senshi conseguiu elevar a arte de Sazori e Karin a um nível extraordinário, então, contanto que pagasse uma comissão suficiente, certamente também conseguiria aperfeiçoar sua arte explosiva. Assim que a escaramuça cessou, a caravana de mercadores rapidamente arrumou suas coisas e seguiu viagem. Todos na caravana ficaram profundamente aliviados. Ainda bem que haviam contratado alguém tão formidável quanto Sazori. Se tivessem enfrentado esses mercenários do mercado negro liderados por Lai sem ele, teriam sido impotentes, a não ser assistir ao roubo de sua carga. Enquanto isso, bem abaixo do cemitério das montanhas, Obito continuava seu treinamento de Kamui e Susanoo como de costume. Desde o dia em que testemunhou pessoalmente Naruzuki exibir um Rinnegan, seu coração nunca mais se acalmou. Aquela cena bizarra o abalou profundamente, fazendo-o até mesmo questionar todo o seu plano. Sem saber como lidar com um desenvolvimento tão repentino, ele só podia treinar sem parar para aumentar sua força, preparando-se para mais mudanças imprevistas. Assim que Obito estava imerso em seu treinamento, uma fonte constante de irritação surgiu. Ultimamente Zetsu andava sumido, carregando uma mochila enorme e surrada o dia todo, impossível de encontrar. E agora, como previsto, Zetsu surgiu sorrateiramente por entre a parede de pedra com a mochila enorme a tiracolo, apenas para se deparar com o olhar ressentido de Obito assim que emergiu. Que olhar é esse? Perguntou Zetsu inocentemente. O que é isso? Eu é que deveria estar perguntando a você. Obito retrucou indignado. Você ficou andando por aí com essa maldita bolsa o dia todo. Tem um problemão lá fora, sabia? Ao ouvir a bronca de Obito, Zetsu sentiu um aperto no coração, esfregando o nariz por reflexo. No passado, embora tivesse manipulado Obito para realizar tarefas, ele ainda ajudava a impulsionar o plano. Mas desde que descobriu a existência de Senshi, a atenção de Zetsu se voltou completamente para coletar ouro e prata para encomendar mais trabalhos a Senshi. Obito pegou em flagrante, então Zetsu só pôde dar uma risadinha sem graça, tentando mudar de assunto. Mas Obito não o deixaria escapar tão facilmente. Franzindo a testa, ele disse, você fica aí à toa dia após dia, alheio às grandes mudanças no mundo exterior. Escuta aqui, recentemente lutei contra 2 alunos do Senshi, aquele Naruto e aquele Sasugai. Ah? Zetsu finalmente se concentrou. Embora não se importasse muito com os outros alunos de Senshi, Naruto e Sasuke eram extremamente especiais. Eles eram as reencarnações de Asura e Indra desta era. Quaisquer mudanças neles definitivamente importavam. Ao ver Zetsu com aquela expressão de ignorância, a raiva de Obito aumentou ainda mais. Ele soltou um resmungo frio e continuou. Há pouco tempo lutei contra Naruto e Sasuke. No começo, tudo estava normal. Mas quando eles começaram a perder, de repente começaram a dançar. Ha. Zetsu não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Você ousa rir de mim? Obito rugiu furioso. Zetsu balançou a cabeça rapidamente e disse com total seriedade. Não, eu sou apenas uma criação especial de Uchiha Madara, feita para ajudar a executar seu plano. Emoções como riso são supérfluas para mim, então eu não rio. Obito, meio enganado, engoliu a raiva e continuou. Naruto e Sasuke estavam perdendo. De repente começaram a fazer uns passos de dança estranhos e então... Ha. Zetsu riu novamente, mas rapidamente cobriu a boca, assumindo uma expressão solene. Continuem. Obito franziu a testa, lutando contra o aborrecimento e prosseguiu. Depois que terminaram de dançar, eles se fundiram em um novo ninja chamado Naruzuki. Ele não só tinha as habilidades de Naruto e Sasuke, como também um par de Sharingan azuis.
Então, no meio da luta, aqueles olhos evoluíram para o Rinnegan. Ele ficou surpreso. Seja o fato de Naruto e Sasuke poderem se fundir, ou de existir um Sharingan azul, ou mesmo um Rinnegan. Tudo superava suas expectativas. Como manipulador oculto da história do mundo ninja, Zetsu se orgulhava de saber tudo. No entanto, ali, ele sentia uma confusão sem precedentes. Ele certamente sabia quem eram Naruto e Sasuke, os Asura e Indra modernos. Tudo neles influenciava o futuro do mundo ninja, mas ele jamais imaginou que Senshi seria capaz de fundi-los em Naruzuki. Isso estava completamente além do conhecimento de Zetsu, mas esse não era o principal problema. O ponto crucial era que Uchiha Madara havia passado a maior parte de sua vida, suportando todas as dificuldades, para finalmente despertar seu próprio Rinnegan. Entretanto, Senshi, aparentemente sem o menor esforço, também permitiu que Naruzuki adquirisse o Rinnegan. Isso foi mais do que surpreendente, um feito verdadeiramente sobrenatural. Zetsu agora sentia ainda mais fé em Senshi. Se Senshi conseguisse fazer até isso, as chances de ele resgatar a mãe de Zetsu também aumentariam consideravelmente. Diante disso, Zetsu sentiu um lampejo de alegria contida. Mas Obito não fazia a mínima ideia dos pensamentos de Zetsu. Vendo Zetsu ainda atordoado, a raiva de Obito explodiu mais uma vez, e ele rugiu. Zetsu, você deixou seu cérebro para trás com essa maldita bolsa? Você percebe o que isso significa? Um segundo Rinnegan apareceu. Isso significa que Naruzuki também pode invocar a estátua Gedo, e até mesmo comandar a 10 caudas, o que é um enorme obstáculo para o nosso plano Olho da Lua. Seus gritos ecoaram pelo subterrâneo. Zetsu, no entanto, permaneceu calmo, agindo como se nada daquilo importasse. Ver isso só enfureceu ainda mais Obito, que estava prestes a agarrá-lo pela gola. Mas naquele momento Zetsu percebeu que havia parecido calmo demais, nada parecido com a sombra de Uchiha Madara. Então ele se adaptou rapidamente, assumindo uma expressão de ansiedade e preocupação, parecendo profundamente aflito. Afinal, ele era um ator experiente, capaz de enganar até mesmo Madara no passado. Você tem razão, Obito. Isso é sério, disse Zetsu com um tom pesado e preocupado. O surgimento de um segundo Rinnegan certamente interferirá em nossos planos. Precisamos agir rápido, ou as consequências serão inimagináveis. Ao finalmente ver Zetsu recuperar o juízo, a fúria de Obito diminuiu um pouco. Ele assentiu com uma expressão grave. Sim, precisamos agir rápido. A existência de Naruzuki já está ameaçando nosso plano. Zetsu franziu a testa na superfície, enquanto por dentro esboçava um sorriso irônico. A ansiedade de Obito é inútil. 2 conjuntos de Rinnegan? Ótimo, o dobro de medidas de segurança. Senshi sabe o que está fazendo. Além disso, um conjunto estava em posse de um parente e aliado de Senshi, e o outro estava com um aluno de Senshi. Caso Senshi desejasse, ele poderia convocar qualquer um dos grupos para executar o plano. Não haveria o receio de que se um dos grupos apresenta-se problemas, todo o plano desmoronaria. Melhor ainda, diziam os rumores que a taxa de sucesso das missões de Senshi era de 100%. Zero chance de falhar. Ele não pode falhar nem mesmo se tentar. Não há motivo para preocupação. Ao confiar o resgate da mãe a Senshi, não há com o que me preocupar. Posso estar mais do que confiante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 160. Após refletir bastante, Zetsu decidiu, na hora, dispensar Obito casualmente e, em seguida, escapar. Na opinião dele, tanto Obito quanto Uchiha Madara eram fracos demais. Depositar as esperanças de ressuscitar sua mãe nessas pessoas era mais do que uma atitude confiável. Considere que Uchiha Madara foi a reencarnação de Indra mais talentosa de toda a história, no entanto, após décadas de luta, ele mal havia despertado um par de Rinnegan e ainda estava longe de realmente trazer sua mãe de volta à vida. Fingindo um suspiro, Zetsu disse a Obito, entendo sobre essa questão do Naruzuki. Vou ficar de olho nisso. De agora em diante, você não precisa se preocupar tanto com o mundo exterior. Apenas treine aqui e deixe todo o resto comigo. Naquele momento, ele sentia que, embora Obito talvez não fosse de grande utilidade, ainda tinha algum valor. Convencer Obito a ficar no cemitério da montanha para treinar foi a melhor abordagem. Dessa forma, Obito não ficaria perambulando e atrapalhando o progresso da missão de Senshi. Se aquele garoto não tivesse noção da realidade e provocasse Senshi a ponto de ele ser morto, então, se mais tarde Zetsu precisasse de Obito para fazer alguma coisa, ele nem sequer conseguiria encontrá-lo. Então, um Obito bem comportado e focado no treinamento era exatamente o que Zetsu queria. Após proferir essas palavras sem muita convicção, Zetsu imediatamente usou sua técnica da efêmera, afundando no subsolo e desaparecendo. Ele não tinha tempo a perder com Obito. Melhor sair por aí coletando ouro e prata. Afinal, uma vez que sua mãe fosse ressuscitada, quem sabia o que mais poderiam pedir a Senshi para fazer? Ele precisava juntar dinheiro para não passar vergonha por não conseguir pagar as comissões mais tarde. Quando Zetsu desapareceu, Obito ficou tão furioso com a atitude desdenhosa do homem que suas narinas se dilataram. Ele não conseguia entender o comportamento de Zetsu e o amaldiçoava repetidamente em pensamento. Ele não deveria ter sido criado por Uchiha Madara? Por que ele não se importa nem um pouco com o plano Olho da Lua? E ultimamente a obsessão desse cara por catar sucata parece mais profunda do que o próprio progresso do plano. O comportamento incomum de Zetsu deixou Obito perplexo. Mas a única explicação plausível que ele conseguiu encontrar foi que algo havia dado errado durante o processo de criação de Zetsu por Madara. Após refletir bastante, Obito decidiu não depender mais de Zetsu. Aquele pirralho era totalmente indigno de confiança. Melhor confiar nele mesmo. Mas atualmente o mundo ninja já estava em turbulência, então, mesmo sendo um jovem talentoso com Kamui duplo e capaz de usar o Susanoo, ele não conseguia realizar as mesmas manipulações misteriosas de antes. Principalmente com o ninja mais forte do mundo atual, Uzumaki Senshi, parado à sua frente.
Para piorar a situação, nenhum dos supostos aliados de Obito era confiável. De fato, na disputa pelas 9 bestas com cauda, Nagato tinha seu próprio plano, Uchiha Madara tinha o seu, e Obito tinha outro. Sem que Obito soubesse, Zetsu também tinha seu próprio plano. Assim, essas 4 pessoas poderiam, na prática, hospedar 7 ou 8 grupos de bate-papo. Enquanto Obito se sentia em apuros em Konoha, os dias do primeiro Hokage das Sombras, Danzou, não estavam indo melhor. A ambição de Danzou pelo cargo de Hokage havia atingido proporções quase maníacas. No entanto, a sorte sempre parecia sabotá-lo, como se o destino estivesse brincando com ele. Naquela época, antes de o segundo Hokage Tobirama encontrar seu fim, Danzou hesitou em um momento crucial e não se ofereceu primeiro para deter seus perseguidores para que os outros pudessem escapar. Caso contrário, Tobirama provavelmente teria apontado para ele e dito: Danzou, a partir de amanhã, você é o Hokage. E seu amigo íntimo, Sarutobi Hiruzen, teria lhe dado um tapinha no ombro e dito sinceramente: Danzou, você estará em Konoha banhando-se ao sol, enquanto eu permanecerei nas sombras para sustentar toda a grande árvore com minhas raízes. Infelizmente, um único momento de hesitação, um passo em falso, e tudo se transformou em um arrependimento para a vida toda. Aquele breve instante de indecisão o assombrou para sempre. Mas Danzou nunca foi de aceitar o fracasso ou se resignar. Muito pelo contrário, ele jamais admitiria a derrota, jamais se renderia. Mesmo agora, ele continuava tramando nas sombras, tentando tomar o cargo de Hokage. Acontece que desde o fim dos exames Chunin, seu plano havia se tornado mais difícil de executar. O desempenho de Konoha neste exame recente foi quase impecável, refletindo positivamente no Daimyo do Fogo e em muitos oficiais. Naturalmente, os líderes da Terra do Fogo dariam a Hiruzen Sarutobi um apoio ainda maior dali em diante. A menos que Sarutobi Hiruzen renuncie por vontade própria, eu nunca terei uma chance. O rosto de Danzou estava sombrio, seus pensamentos fervilhavam. E eu já esperei tanto tempo, não posso continuar esperando assim. Apoiando-se em sua bengala, ele caminhava de um lado para o outro no escritório da raiz, com 1000 planos fervilhando em sua cabeça. O som da bengala batendo no chão reverberava como a trilha sonora de sua inquietação. Hiruzen é muito fraco, Koharu Tatani e Omura Mitokado são míopes. Danzou fervia de insatisfação e ressentimento. Só eu posso levar Konoha à grandeza. Ninguém mais entende verdadeiramente como desenvolver e construir uma vila poderosa. Enquanto esses pensamentos rondavam sua mente, um plano ousado se formou em sua mente. Ele iria sequestrar Sarutobi Konohamaru. Por ser neto de Hiruzen e o amado herdeiro do terceiro Hokage, Konohamaru havia recebido todos os favores. Hiruzen chegou a gastar uma fortuna para permitir que Konohamaru adquirisse o estilo madeira de Senshi. Se Danzou conseguisse capturar Konohamaru, ele poderia forçar Hiruzen a abdicar. E também estude o estilo madeira em Konohamaru. Já que Senshi conseguiu ensinar o estilo madeira para Konohamaru, assim que eu descobrir como usá-lo, outros ninjas, inclusive eu mesmo, também poderão tê-lo. Um brilho sinistro iluminou os olhos de Danzou, e seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Então é isso. Hiruzen, não me culpe por ser cruel. Pelo futuro de Konoha, devo fazer o que for preciso. Na floresta próxima ao campo de treinamento do clã Sarutobi, Konohamaru praticava ninjutsu sob a tutela de seu tutor particular, Ebizu. Konohamaru tinha acabado de completar 6 anos, exatamente a idade em que as crianças adoram brincar. Ele não demonstrava muito interesse na prática tediosa do ninjutsu. Era muito mais atraente passar tempo com Moeji e os outros, ou realizar missões no mercado negro como faziam o irmão mais velho Naruto, Sasuke ou a chefe Karin. Esse tipo de treinamento aventureiro era muito mais divertido do que seus exercícios atuais. Empunhando uma kunai, Konohamaru ocasionalmente lançava olhares furtivos ao redor, tentando encontrar algo, qualquer coisa, para distraí-lo do treino. Finalmente ele não aguentou mais, então parou, olhou para Ebizu e perguntou: Ebizu-sensei, quanto mais treino eu tenho que fazer hoje? Ebizu olhou as horas, ajustou os óculos e disse com firmeza: Lorde Konohamaru, o senhor tem um cronograma de treinamento de 4 horas para hoje. O senhor já treinou por 1 hora e 57 minutos, então ainda restam 2 horas e 3 minutos antes que possa fazer qualquer outra coisa. Konohamaru deu um suspiro de espanto, caindo de repente na grama em um grande gesto de abrir os braços, desistindo ali mesmo. Ele sentia que já estava nisso há uma eternidade, e ainda não tinha chegado nem à metade. Isso foi uma agonia. Ele lamentou internamente: quando poderei ser como meu irmão mais velho, Naruto, e os outros, a gastar tudo no mercado negro? Isso sim é prática de verdade. Enquanto Konohamaru estava distraído, a voz de Ebizu soou novamente: Lorde Konohamaru, você acabou de desperdiçar 2 minutos de treinamento. Se tivesse usado para praticar, seriam 2 minutos a menos. Ah, espere, agora são 3 minutos. Ebizu falou em seu tom preciso e sério de sempre. Konohamaru suspirou, levantando-se a contragosto para continuar. Ele apreciava possuir o estilo madeira, aquela lendária habilidade do primeiro Hokage, mas passar pelo treinamento diário implacável era insuportavelmente tedioso. Ele até chegou a sonhar acordado: se ao menos o Senshi-sensei me cutucasse na testa de novo para que eu dominasse instantaneamente todo o estilo madeira, aí eu não precisaria sofrer assim. Quando Konohamaru estava prestes a retomar o treinamento, resignado, uma figura passou rapidamente e apareceu perto de Ebizu e Konohamaru. Voxash! O ninja Ambu mascarado materializou-se. A aparição repentina de um Ambu deixou Ebizu perplexo, mas não alarmado. Os Ambus se dirigiram a Ebizu imediatamente. Ebizu, o Lorde Hokage ordenou que você auxilie nosso esquadrão em uma missão secreta ao sul da vila. Ebizu franziu a testa. Que missão? O tom do ninja era frio e impassível, sem comentários. Ebizu não ficou surpreso.
Como se tratava de uma missão secreta, os detalhes não seriam divulgados. Ele insistiu. Posso trazer Lord Konomamaru comigo? Os Zambu recusaram sem hesitar. Esta missão é perigosa e pessoas de fora não podem participar. Então, ele ficou sério. Ebizu, você planeja desobedecer às ordens do Lord Okage? Ebizu balançou a cabeça em frustração. Não tenho intenção de desobedecer. Mas pelo menos me diga quanto tempo ficarei fora? Os Zambu responderam secamente. Se tudo correr bem, terminaremos em 20 minutos. Ao ouvir isso, Ebizu relaxou um pouco. Uma missão rápida nos arredores da vila não demoraria muito. Então ele se virou para Konomamaru. Lord Konomamaru, preciso me ausentar por um instante. Volte para o campo de treinamento Sarutobi e pratique. Levarei você de volta à floresta daqui a pouco. Konomamaru estava bastante desanimado. O treinamento nas instalações do clã era ainda mais entediante do que isso. Mas ele conhecia a personalidade de Ebizu. Se dissesse não, acabaria em sermão. Tudo bem. Konomamaru respondeu timidamente na superfície, mas mentalmente ele estava tramando algo. Ele planejava voltar com Ebizu por enquanto, esperar até que o professor fosse embora e então voltar sorrateiramente para a floresta. Contanto que ele retornasse ao campo de treinamento antes de Ebizu voltar, ninguém notaria. Assim, Konomamaru seguiu Ebizu obedientemente de volta ao campo de treinamento. Ebizu o viu entrar pelo portão e sentiu-se seguro, partindo então com o Ninja Ambu em direção à área sul da vila. No instante em que Ebizu desapareceu de vista, Konomamaru deu um sorriso malicioso. Hehehe, Ebizu-sensei é tão ingênuo. Hora de me divertir um pouco na floresta. Rindo, ele saiu rapidamente do campo de treinamento, correndo para a floresta adjacente. Mas ele mal havia dado alguns passos quando uma figura bloqueou seu caminho. Um velho com o rosto enfaixado estava diante dele, olhando-o friamente. Konomamaru fez uma pausa, pensando que o homem lhe parecia vagamente familiar. Talvez um amigo do avô. Você é. Ele mal conseguiu dizer algumas palavras antes de Danzou o interromper. Danzou não perdeu tempo e atacou Konomamaru. Konomamaru nem teve tempo de reagir, sendo agarrado por Danzou. Um pirralho é um pirralho, estilo madeira ou não, você não é nada. Os lábios de Danzou se curvaram em um sorriso presunçoso, a voz desdenhosa. Mas assim que Danzou acreditou ter conseguido, o Konomamaru que ele segurava desapareceu, dissolvendo-se em fumaça branca. No instante seguinte, o Konomamaru que ele havia capturado revelou-se um boneco de madeira, um Konomamaru de madeira com grande cérebro, substituição. O semblante triunfante de Danzou congelou, dando lugar à irritação e ao choque. Uma substituição de madeira? Olhando confuso para a figura de madeira em sua mão, as pupilas de Danzou se contraíram abruptamente. Ele viu um dispositivo explosivo ativado preso a ela. Bum! Sem hesitar, Danzou atirou o boneco para longe. Um instante depois, explodiu no ar, transformando-se numa bola de fogo escaldante que reduziu as árvores próximas a pedaços. Entretanto, o verdadeiro Konomamaru, armado com uma kunai, emergiu de trás de uma árvore a certa distância, investindo contra Danzou. Konomamaru estava tenso e excitado, com o coração acelerado. Finalmente, todo o seu treinamento em estilo madeira estava dando resultado. Tic, esse garoto sabe fazer algumas coisas, zombou Danzou, movendo-se para o lado e desviando casualmente da kunai do menino. O golpe de Konomamaru errou o alvo, e um arrepio percorreu seu corpo. Ele não teve tempo de reagir antes que a mão de Danzou se lançasse novamente em direção ao seu pescoço. Assustado, Konomamaru caiu e rolou desajeitadamente, realizando uma esquiva desesperada. Você não pode fugir, pirralho. A voz de Danzou era gélida, sua figura tremulava como um fantasma, pressionando Konomamaru implacavelmente. Konomamaru aterrissou de costas na grama, vendo Danzou atacar mais uma vez, então rapidamente formou selos. Estilo madeira, jutsu estrangulamento silencioso. Ao sinal de chegada, o chão ao lado de Konomamaru se rompeu, duas grossas colunas de madeira em formato quadrado irrompendo como serpentes gigantes, avançando para enredar Danzou. Svi! Danzou saltou para trás com agilidade, evitando o ataque do estilo madeira. Ganância e deleite brilharam em seus olhos. Esse garoto não é brincadeira. Seu estilo madeira é mais refinado e letal do que o daquele sujeito de teste inexperiente da raiz. Danzou observava Konomamaru como se estivesse contemplando um tesouro de valor inestimável, fortalecendo sua determinação. Capturar esse garoto não apenas forçaria Hiruzen a renunciar, como também lhe permitiria desvendar completamente o estilo madeira. Para Danzou, o desempenho de Konomamaru superou em muito de qualquer criança típica de 6 anos, chegando a lembrar o de um futuro Okage. Mesmo assim, Konomamaru ainda não era páreo para ele. Danzou surgiu novamente, agarrando a criança como uma águia. Pirralha, pare de resistir e venha quieta. Konomamaru cerrou os dentes, formando selos rapidamente com os olhos resolutos. Estilo de madeira, grande árvore lança. Svi, Svi. Pouco antes de Danzou agarrar Konomamaru, uma ponta afiada de madeira irrompeu do ombro esquerdo de Konomamaru, lançando-se contra Danzou como uma lança. A sobrancelha de Danzou se contraiu enquanto ele recuava e se inclinava para o lado, evitando por pouco a investida repentina. Um som de rasgo indicou que sua túnica havia sido cortada pela ponta da estaca de madeira. Garoto. Sem treinamento suficiente, até o estilo madeira é inútil para vocês, zombou Danzou. Não se dê ao trabalho de resistir. Venha comigo antes que se machuque. Ao dizer isso, agarrou Konomamaru pela gola da camisa, erguendo-o como um gatinho. O rosto de Konomamaru empalideceu de medo, mas seus olhos logo brilharam com astúcia. Ele exclamou alegremente, vovô, me ajude. Nesse momento, o coração de Danzou deu um salto. Mesmo suspeitando de alguma artimanha, ele não conseguiu evitar examinar a área com o olhar. Ele estava preparado para, caso Hiruzen realmente aparecesse, fingir inocência. Hiruzen, deixe-me explicar. Eu estava apenas brincando com Konomamaru. Mas como se viu, Konomamaru estava mesmo blefando. Hiruzen Sarutobi não estava por perto. Durante a breve distração de Danzou, as mãos de Konomamaru formaram selos novamente.
Estilo madeira, criação da floresta profunda. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. O chão se abriu, inúmeros galhos de madeira irromperam como um enxame de serpentes, rapidamente formando copas exuberantes de ramos viçosos. Num piscar de olhos, o espaço se transformou numa floresta densa, com as pontas dos galhos convergindo como lâminas em direção a Danzou. Danzou bufou friamente, saltando com Konomamaru a reboque, tentando contornar os galhos de madeira. Mas ele era um pouco lento demais. Um galho afiado roçou sua bochecha, causando um corte superficial. Seu manto estava rasgado. Ele agora tinha vários arranhões sangrentos nas pernas e nos braços. Embora fossem apenas ferimentos superficiais, nada grave, o fato de uma criança o ter forçado a esse estado deplorável enfureceu Danzou. Seu olhar endureceu, sombrio de fúria enquanto encarava Konomamaru. Pirralho, você está cortejando a morte. Sem hesitar, ele desferiu um golpe rápido na nuca de Konomamaru. Konomamaru soltou um grunhido abafado, perdendo a consciência e desabando nos braços de Danzou. A expressão de Danzou era sombria. Seu desejo pelo estilo madeira de Konomamaru aumentava, mas também sua desconfiança em relação a Senshi. Senshi, então os truques dele são realmente notáveis, murmurou Danzou, com os olhos brilhando com emoções complexas. Arrastando Konomamaru inconsciente para longe, Danzou saiu rapidamente da floresta. Ao longo do caminho, sua mente fervilhava. Se eu tivesse um estilo tão marcante como esse. Com seus anos de conhecimento ninja e vastas reservas de chakra, e sua capacidade de aprender e aplicar novos jutsus, ele certamente poderia executar muitas técnicas avançadas do estilo madeira. Então, diante daquele Sarutobi Hiruzen de mente fraca e dos anciãos Koharu e Omura, sempre problemáticos, ele os derrotaria um por um. Ele usaria o estilo madeira, 10º édito da iluminação para dar um tapinha na cabeça deles, ou seja, suprimi-los à força. Fazendo com que aqueles fósseis antigos calassem a boca e observassem como ele, como Okage, restauraria Konoha sua glória. Em uma rua de Konoha, Ebisu corria descontroladamente. Ele usou a técnica de cintilação corporal várias vezes seguidas, sua silhueta tremulando pela rua enquanto se dirigia para o complexo do clã Sarutobi. Cerca de 10 minutos atrás, o ninja Ambu se aproximou dele, alegando que o Okage precisava urgentemente de sua ajuda em uma missão secreta. Após Ebisu confirmar a autenticidade do ninja e certificar-se de que ele não era um espião, seguiu o homem para fora da vila. Mas assim que saíram, aquele Ambu desapareceu. Inicialmente perplexo, Ebisu empalideceu rapidamente, ele havia sido atraído para longe. Com certeza, alguém o atraiu deliberadamente, provavelmente visando o Lorde Konomamaru. Konomamaru não era apenas neto do Okage, mas também possuía a preciosa habilidade do estilo madeira, então muitas pessoas o cobiçavam. Possivelmente até mesmo alguém dentro da vila. Embora presumivelmente ninguém invadisse abertamente o campo de treinamento Sarutobi para ferir Konomamaru, o sentimento de pavor de Ebisu só aumentou. Lorde Konomamaru, que nada lhe aconteça. Ebisu pensou ansiosamente, acelerando o passo. Ao chegar ao campo de treinamento Sarutobi, deparou-se com uma cena arrepiante. O local estava deserto, Konomamaru havia desaparecido. Lorde Konomamaru, onde você está? Gritou Ebisu em pânico, vasculhando a área. Em pouco tempo, ele avistou sinais evidentes de batalha na floresta próxima. Após uma inspeção minuciosa, ele percebeu que um dos lados era definitivamente Lorde Konomamaru, enquanto o outro não deixava quase nenhum rastro ninja e havia limpado cuidadosamente a cena, tornando impossível identificá-los. Droga! O rosto de Ebisu era uma mistura de choque e raiva, com gotas de suor frio escorrendo pela testa. Preciso relatar isso ao Lorde Okage imediatamente. Reprimindo o remorso, Ebisu correu direto para o escritório do Okage. Enquanto isso, dentro do escritório do Okage, Hiruzen Sarutobi estava de pé junto à janela, fumando seu cachimbo tranquilamente, de ótimo humor. Recentemente, o desenvolvimento de Konoha havia sido praticamente imparável, trazendo-lhe um alívio sem precedentes. Ao refletir sobre as difíceis situações que Konoha enfrentou no passado, Hiruzen sentiu uma onda de emoção. Em certo momento, ele estava realmente perturbado e quase sobrecarregado, mas felizmente, por meio de várias colaborações com Senshi, ele reverteu a situação. Agora, além de um desempenho brilhante nos exames Chunin, que impulsionou a reputação de Konoha, o daimyo do País do Fogo e muitos oficiais os elogiaram. Além disso, o elixir de chakra eterno que Orochimaru e Kabuto estavam pesquisando dava a Konoha uma enorme vantagem estratégica. Se bem sucedido, permitiria que os ninjas se mantivessem no auge de suas capacidades mesmo na velhice. O mais gratificante de tudo foi que seu neto dominava o estilo madeira. Contanto que Konomamaru continuasse a crescer, um dia suas conquistas poderiam rivalizar até mesmo com as do primeiro Okage. Então a posição de Konoha no mundo ninja seria verdadeiramente inabalável. Tudo está indo cada vez melhor, um nível altíssimo sem precedentes. Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo, com os olhos cheios de esperança. Ele acreditava que se vivesse o suficiente, testemunharia pessoalmente Konoha alcançar o topo do mundo ninja. No entanto, esse clima de alegria foi logo interrompido por uma série de batidas urgentes na porta. Capítulo 161. Toque, toque, toque. Uma série de batidas urgentes soou de repente, interrompendo o raciocínio de Sarutobi Hiruzen. Sem virar a cabeça, disse em voz firme, entre. Quase imediatamente Ebisu entrou correndo, respirando com dificuldade, o rosto pálido e gotas de suor na testa. Okage-sama, mais notícias, disse Ebisu entre suspiros. Sarutobi Hiruzen franziu a testa e lançou-lhe um olhar de desaprovação. Bobagem.
Estou perfeitamente bem. Ele ficou paralisado por um instante, então percebeu que havia se expressado mal e se corrigiu apressadamente. Okage-sama, algo terrível aconteceu. Lord Konomamaru está desaparecido. Desaparecido? O que você quer dizer? A expressão de Sarutobi Hiruzen se tornou ainda mais carrancuda. Ele sabia que seu neto era bastante travesso. Talvez estivesse pregando uma peça e se escondendo em algum lugar, para que Ebisu não conseguisse encontrá-lo. Mas o que Ebisu disse em seguida fez o coração de Hiruzen afundar instantaneamente. Okage-sama, eis o que aconteceu. Ebisu não ousou esconder nada e imediatamente relatou todo o curso dos eventos em detalhes. Há pouco tempo, eu estava instruindo o Lord Konomamaru em ninjutsu quando um Anbu apareceu de repente, alegando que o senhor havia me ordenado a auxiliar em alguma missão de emergência. A expressão de Sarutobi Hiruzen mudou drasticamente. Com voz severa, ele disse, eu nunca dei tal ordem. A expressão de Ebisu tornou-se ainda mais sombria enquanto ele continuava. Segui aquele Anbu para fora da vila, mas ele desapareceu sem aviso. Pressentindo que algo estava errado, voltei correndo para o campo de treinamento do clã Sarutobi, apenas para descobrir que Lord Konomamaru havia desaparecido. Além disso, na floresta próxima, descobri vestígios de uma luta, indicando que Konomamaru havia entrado em confronto com algum ninja desconhecido. Após ouvir o relatório, o rosto de Sarutobi Hiruzen escureceu assustadoramente. A raiva quase explodiu em seu peito, seus olhos frios e ferozes. Konomamaru não era apenas seu neto, mas também a futura esperança de Konoha. Quem se atreve a agir com tanta descaramento em Konoha? Todos vocês. Sarutobi Hiruzen bateu com força na mesa, a voz carregada de uma autoridade inegável. Antes que o eco de suas palavras se dissipasse, vários ninjas da Anbu apareceram como espectros diante dele, ajoelhados sobre um joelho no chão enquanto aguardavam ordens. Todos os Anbu devem se mobilizar imediatamente. Comecem no campo de treinamento Sarutobi, espalhem-se em todas as direções e realizem uma busca minuciosa. Precisamos localizar Konomamaru o mais rápido possível. A voz de Sarutobi Hiruzen era fria e resoluta, cada palavra repleta de intenções assassinas. Ele nunca havia ficado tão furioso, nem mesmo quando Orochimaru desertou. Sim, Okage-sama. Os Anbu responderam em uníssono e, em seguida, saíram imediatamente do escritório do Okage para notificar os outros Anbu e iniciar uma busca completa. No agora silencioso escritório do Okage, Ebisu baixou a cabeça, tomado pela culpa, e disse, Okage-sama, falhei gravemente em meu dever. Por favor, castigue-me severamente. Se ele não tivesse deixado Konomamaru sozinho, o inimigo não teria ousado agir com tanta audácia. O rosto de Sarutobi Hiruzen era assustadoramente sombrio. Ele acenou com a mão e falou em tom grave, agora não é hora para isso. Junte-se a Anbu e faça tudo o que puder para encontrar Konomamaru. Sim. Ebisu assentiu com seriedade e, em seguida, apressou-se a participar das buscas. Sozinho no escritório do Okage, a fúria de Sarutobi Hiruzen não pôde mais ser contida. Dengue! Ele atirou o cachimbo no chão, estilhaçando-o em pedaços e espalhando brasas. Seu peito subia e descia violentamente, os olhos em chamas de uma raiva avassaladora. Se eles se atrevem a fazer até isso, o que mais não se atreveriam a fazer? O olhar de Sarutobi Hiruzen era gélido, seus punhos cerrados. Desta vez, não pouparei esforços para conduzir uma investigação completa. Quem estiver por trás disso terá que pagar o preço. Entretanto, em Konoha, as pessoas logo perceberam, chocadas, que os normalmente esquivos Anbu estavam todos mobilizados, entrando e saindo rapidamente da vila como se estivessem procurando por algo. Em pouco tempo a notícia se espalhou como fogo em palha por toda Konoha. O neto do terceiro Okage, Sarutobi Konomamaru, despertou um estilo madeira extraordinariamente poderoso. Ele poderá vir a rivalizar com o primeiro Okage. 2. Se Konomamaru amadurecer com sucesso, ele levará Konoha a se tornar a vila ninja mais forte do mundo. 3. Mas recentemente alguém com intenções sinistras atraiu seu tutor Ebisu e o sequestrou. 4. O Okage convoca todos os aldeões e ninjas para que juntos procurem por Konomamaru. Imediatamente, toda Konoha irrompeu em um alvoroço. Espera aí, o Konomamaru tem estilo madeira? E ele pode chegar ao nível de Okage um dia? Não me admira que o Okage esteja surtando. Aqueles desgraçados passaram completamente dos limites. Não podemos deixar que nada aconteça com ele. Se Konomamaru se machucar, o futuro de Konoha pode estar arruinado. Toda a vila, civis e shinobi, ficou empolvorosa após a notícia se espalhar. Droga! Se eu descobrir quem o sequestrou, eu mesmo acabarei com eles. Quem o sequestrou não sairá impune. Vamos fazê-los pagar. Encontrar Konomamaru é a prioridade. Se algo acontecer com ele, as consequências para Konoha serão enormes. Os ânimos estavam exaltados quando as pessoas se juntaram espontaneamente às buscas. Elas se espalharam pelas ruas e até mesmo pelas florestas ao redor, todas determinadas a encontrar qualquer vestígio de Konomamaru. Toda Konoha sentiu como se uma fúria invisível tivesse se acendido. Ninjas e civis, todos agora compartilhavam um único objetivo. Encontre Konomamaru e faça com que qualquer um que ouse ameaçar o futuro de Konoha pague caro. No escritório da raiz, Danzou estava sentado em uma cadeira com uma expressão sombria, ouvindo os relatórios de seus subordinados sobre a situação externa. Ele jamais imaginara que Sarutobi Hiruzen fosse tão longe, mobilizando toda a vila para procurar Konomamaru. Ele achou a reação de Hiruzen ridiculamente exagerada. Mas Danzou logo se acalmou, refletindo consigo mesmo. Já que essa situação já saiu do controle, só me resta seguir com meu plano. Como líder da raiz, naturalmente ele não permitiria que Anbu ou os aldeões localizassem Konomamaru tão facilmente. Um brilho frio reluziu em seus olhos. Mesmo que você revirasse cada pedra em Konoha, ainda assim não encontraria o garoto.
Ainda assim, a enorme confusão causada por Hiruzen tornou a operação de Danzou mais complicada. Ele precisava ter ainda mais cuidado para não deixar pistas. Após breve reflexão, Danzou decidiu prosseguir conforme planejado. Por um lado, ele garantiria que Anbu não encontrasse Konohamaru. Por outro, precisava de um momento oportuno para negociar com Hiruzen. Assim que eu me tornar Hokage, cooperarei ainda mais com Senshi e alavancarei minhas políticas firmes e implacáveis, juntamente com suas habilidades, para colher os maiores benefícios para Konoha. Danzou decidiu interiormente. Entretanto, perto do campo de treinamento do clã Sarutobi, Hiruzen e seus companheiros chegaram ao local onde Konohamaru havia sido levado. Eles preservaram a cena meticulosamente, mas, para sua decepção, não encontraram pistas valiosas. A expressão de Sarutobi Hiruzen era sombria, e todos os ninjas Sarutobi baixaram a cabeça, um ar pesado sufocando a respiração de todos. O ninja responsável pela segurança do complexo do clã deu um passo à frente, com a cabeça baixa. Chefe do clã, a culpa é nossa por não termos garantido a segurança do terreno e da área circundante. Hiruzen ignorou o pedido de desculpas. No momento, a prioridade era encontrar Konohamaru, não culpar os outros. Com voz firme, ele perguntou, até agora nada? Ninguém viu aquele falso Anbu? Ou qualquer outra pessoa? Todos os ninjas Sarutobi permaneceram em silêncio. O impostor moveu-se rapidamente, permaneceu apenas por alguns instantes, e as instalações de Sarutobi eram extensas. A equipe de segurança simplesmente não conseguia vigiar cada centímetro o tempo todo. Ao ver o silêncio deles, o rosto de Sarutobi Hiruzen ficou mais sombrio. Ele sabia que quem quer que tivesse sequestrado Konohamaru havia planejado tudo meticulosamente e compreendia completamente a situação interna da família Sarutobi. Aquele falso Anbu é pelo menos uma pequena pista, mas o ninja que capturou Konohamaru não deixou nenhum rastro, pensou Hiruzen. Eles não usaram nenhum jutsu ou taijutsu que pudesse revelar suas identidades e depois, limparam o local profissionalmente. Claramente, esta foi uma operação deliberada e bem organizada. Enquanto Hiruzen se preocupava, os chefes e ninjas de outros clãs importantes chegaram, cada um com uma expressão de apreensão. Esse incidente não envolveu apenas a família Sarutobi, foi um ataque contra toda a Konoha. Se Konohamaru realmente sofresse algum mal, o futuro da aldeia ficaria marcado pela desgraça. O que mais preocupava os clãs era que, pelos indícios, isso provavelmente envolvia Konoha interno e externo, ou talvez alguém dentro de Konoha agindo sozinho. No salão principal do clã Hyuga, Yashi sentou-se no assento principal, observando sobriamente os membros de alto escalão do clã presentes. Um clima pesado pairava no salão, e todos os olhares se voltaram para ele. Alguém tem alguma pista sobre o sequestro de Konohamaru? Perguntou Yashi com a voz calma e ponderada. Todos balançaram a cabeça negativamente. Um ancião suspirou e disse, chefe do clã, no momento não temos nenhuma informação útil. Este problema é complexo. Nosso clã Hyuga deve ajudar proativamente ou enfrentará suspeitas. Outro velho franziu a testa. O que isso tem a ver conosco? Em hipótese alguma nosso clã Hyuga orquestraria ou participaria de qualquer conspiração contra Konoha. Todos se manifestaram ao mesmo tempo, debatendo ruidosamente. Yashi franziu a testa, sentindo uma dor de cabeça se aproximar. Quando o clã Uchiha ainda existia, eles teriam assumido a culpa em um incidente como esse, atraindo toda a suspeita e negatividade. Mas agora, com a morte de Uchiha, o clã Hyuga havia se tornado uma das famílias nobres mais importantes de Konoha. Em um incidente como esse, eles não podiam ficar de fora. Silêncio! Yashi bateu na mesa com firmeza, sua voz carregada de autoridade. Escutem-me. Os idosos ficaram em silêncio, com mais de uma dúzia de conjuntos de Byakugan fixos nele, aguardando suas instruções. Respirando fundo, ele começou. O desaparecimento de Konohamaru rendeu poucas pistas até agora, mas pelo que se sabe, foi claramente uma operação cuidadosamente planejada. O culpado pode ser alguém de dentro de Konoha, ou pode ser um ninja de outra vila em Konoha com alguém de dentro de Konoha. Assim que ele disse isso, todos assentiram em concordância. Yashi prosseguiu. Até descobrirmos a verdade, qualquer poder dentro de Konoha capaz de realizar tal feito se torna suspeito, incluindo nós, Hyuga. Essas palavras deixaram todos os presentes com semblantes sérios. Eles perceberam que seu patriarca insinuou que os Hyuga também poderiam ser suspeitos. Um dos mais velhos perguntou, preocupado, chefe do clã, o que devemos fazer? O olhar de Yashi era resoluto, seu tom firme. Primeiro, devemos cooperar totalmente com a Anbu na busca por Konohamaru. Nosso Byakugan possui vantagens inatas para reconhecimento e rastreamento, e devemos fazer a nossa parte por Konoha. Ele fez uma pausa e acrescentou, em segundo lugar, se a aldeia julgar necessário nos investigar, não devemos entrar em conflito com eles. Em vez disso, ajudaremos de todo o coração, demonstrando a abertura e a lealdade do clã Hyuga. Em resumo, não podemos permitir que este incidente manche o nome Hyuga. Entendido? Entendido, chefe do clã. Todos responderam em uníssono. Yashi assentiu com a cabeça, com um leve sinal de cansaço no rosto. Havia algo que ele não disse, mas que todos sabiam. Seu próprio clã também precisava investigar internamente. Afinal, graças ao Byakugan, um Hyuga podia evitar todos os guardas e se aproximar silenciosamente de Konohamaru. Essa mesma vantagem poderia parecer condenatória sob suspeita. Até que a verdade fosse revelada, muitos em Konoha olhariam para os Hyuga com desconfiança. Isso era especialmente verdade para os membros da família secundária, que, embora unidos pelo selo do pássaro enjaulado, ainda podiam ser arrastados para atos ilícitos instigados por ninjas externos ou por queixas pessoais.
Olhando fixamente para os membros mais antigos, ele disse, isso não diz respeito apenas à segurança de Konoha, mas também à honra do clã Hyuga. Aconteça o que acontecer, não podemos permitir que ninguém questione nossa lealdade e posição. Eles assentiram gravemente em resposta. Reunião encerrada. Demonstrem a dignidade do clã número 1 de Konoha e tomem providências imediatamente. Com isso, Yashi acenou com a mão, sinalizando o fim da reunião. De volta ao complexo da família Hyuga, reinava uma atmosfera tensa. Todos ali estavam em estado de alerta máximo, enfrentando ondas de equipes de busca. Até mesmo Hyuga Neji, geralmente calmo, estava rangendo os dentes. Eles estão aqui de novo. Neji observou vários Zambu entrarem no complexo, seus punhos cerrados com tanta força que quase se quebraram. Ele já havia sido interrogado diversas vezes, e a cada vez era obrigado a repetir seu paradeiro e suas ações, o que o deixava exasperado. Alguns membros mais antigos da ala vieram confortá-lo. Neji, se acalme. Somos inocentes. Se cooperarmos, nosso nome será limpo. Sim, e como este caso é enorme, com Konohamaru sendo tão importante, a Anbu certamente será rigorosa. Neji não se deixa abalar pela distância entre a família principal e a família secundária. As casas principal e secundária têm funções diferentes. Está aí a tradição Hyuga, o nosso destino. Ao ouvir a palavra destino, os punhos de Neji se fecharam com mais força, a raiva quase explodindo. Por dentro, ele fervia de raiva. Que dever, que destino. Por que aceitar este sistema injusto e irracional? Os membros da filial devem passar a vida em uma posição inferior à de todos os outros? No fim, Neji se conteve para não explodir. Ele respirou fundo, reprimindo sua fúria. Ele havia descoberto um caminho para mudar seu destino. Senshi-sama. Ele repetiu aquele nome em sua mente, com um lampejo de esperança brilhando em seus olhos. Desde que se juntou ao corpo mercenário de Senshi, Neji percebeu que havia uma maneira de libertar o ramo secundário da família. A habilidade de Senshi em selamento superava até mesmo a do lendário Uzumaki Ashina, famoso por seu Fuinjutsu. Com a ajuda de Senshi, o selo do pássaro enjaulado que prendia todos os membros da filial pôde ser removido. Além disso, Neji poderia continuar realizando tarefas em troca de pagamento, ganhando muitos cartões raspáveis para ficar mais forte. Quando ele tinha poder suficiente para fazer a casa principal tremer, ele podia falar com eles em pé de igualdade, usando apenas sua força bruta. Senshi-sama me deu essa chance, me deu poder. Vou aproveitá-lo ao máximo. Neji prometeu a si mesmo. Devo reescrever o destino do ramo Hyuga com minhas próprias mãos. Em toda Konoha, cada clã estava sendo submetido a uma investigação da Anbu. Shimura, Nara, Yamanaka, Akimichi, Inuzuka, Aburami, mesmo dentro do próprio clã de Sarutobi, todos foram examinados. Afinal, qualquer um poderia ser um infiltrado. Nem mesmo Sarutobi tinham garantia de lealdade de todos os lados. Até mesmo o laboratório de Orochimaru e a sede da Raiz foram alvos. Numerosos Zambu vasculharam cada canto, verificando e procurando qualquer sinal de Konohamaru a todo custo. Do lado de fora do laboratório de Orochimaru, um grande número de ninjas estava reunido. Lá dentro, Orochimaru e Kabuto estavam absortos em suas pesquisas quando perceberam a comoção, ambos sentindo um sobressalto de alarme. Será que o esquema da pirâmide veio à tona? Orochimaru sentiu-se inquieto. Embora ele e Kabuto lançassem periodicamente novos medicamentos aprimorados, o chamado Elixir do Chakra Eterno era, na verdade, um brilhante estratagema. Mesmo que um dia criassem uma versão verdadeiramente perfeita, não tinham intenção de entregá-la. No laboratório, os passos apressados de Kabuto se aproximaram, e a expressão de Orochimaru tornou-se mais séria. Orochimaru-sama, o que faremos agora? O Okage-sama trouxe pessoas para cercar o laboratório, perguntou Kabuto ansiosamente com os olhos brilhando de culpa. Orochimaru franziu a testa com a mente a mil. Ele estava completamente perplexo sobre o que poderia ter desencadeado esse cerco. Normalmente, enquanto ele continuasse produzindo medicamentos melhores periodicamente, algo assim não deveria acontecer. Após um momento de reflexão, Orochimaru disse calmamente, vou lidar com eles e ver o que está acontecendo. Kabuto, depressa, reúna o vírus da luz negra, o elixir de chakra eterno e a amostra de chakra de Senshi. Se algo parecer suspeito, partiremos imediatamente. Kabuto assentiu firmemente. Sim, Orochimaru-sama. Em seguida, ele se dedicou a realizar suas tarefas. Respirando fundo, Orochimaru dirigiu-se à porta do laboratório. Seus sentimentos eram conflitantes. Ele realmente não tinha nenhum desejo de abandonar Konoha. Ali ele tinha financiamento abundante e uma base segura para a pesquisa. No entanto, o fato de Sarutobi Hiruzen liderar uma equipe para sitiar o laboratório indicava que algo sério havia ocorrido. Velho, não me force a nada, pensou Orochimaru em silêncio, preparando-se para se transformar na forma Yamato no Orochi se necessário. A porta do laboratório abriu-se lentamente, fazendo com que as pupilas de Orochimaru se contraíssem, e uma grande pressão o invadisse. Do lado de fora não estavam apenas Sarutobi Hiruzen e os outros 2 membros do F3 de Konoha, mas também uma grande força de elite da Anbu. A tensão era quase sufocante. Quando Orochimaru estava prestes a debochar, dizendo, bem, então você finalmente me descobriu, Sarutobi Hiruzen falou primeiro em tom preocupado. Orochimaru, seu laboratório foi atacado ou sofreu alguma interferência? Sarutobi Hiruzen suspirou e continuou, suspiro. Eu realmente não queria interromper seus experimentos. Você e Kabuto trabalham incansavelmente aqui pela vila. Além disso, como seu professor, confio que isso não tem nada a ver com você. Mesmo assim, ainda precisamos fazer uma verificação completa do seu laboratório para termos certeza de que Konohamaru não está escondido aqui. Ao ouvir isso, Orochimaru soltou um suspiro silencioso de alívio. Então não era que o escândalo da pirâmide dele tivesse vindo à tona, mas sim que Konohamaru estava desaparecido. Que susto! Pensou Orochimaru consigo mesmo. Se ele tivesse visto o F3 de Konoha e tantos Zambu aparecerem, ele bem poderia ter entrado em conflito
conflito com Hiruzen ali mesmo. Sem hesitar, ele deu um passo para o lado, declarando calmamente: Sensei, pode entrar e inspecionar. Konohamaru não está aqui. Além disso, tenho alguns animais de teste presos sob uma barreira, por favor, não os toque, ou pode haver perigo. Sarutobi Hiruzen e seus 2 colegas observaram a atitude cooperativa de Orochimaru e concluíram que aquilo realmente não tinha nada a ver com ele. Caso contrário, alguém como Orochimaru já teria fugido há muito tempo ou não os deixaria entrar tão facilmente. Vocês 3, fiquem do lado de fora. Nós 3 vamos entrar e verificar, disse Sarutobi Hiruzen para Omura Mitokado e Koharu Tatani. Eles assentiram com a cabeça em concordância e acompanharam Orochimaru para dentro do laboratório. Ao ver apenas os 3 homens mais velhos entrarem, Orochimaru sentiu-se ainda mais à vontade. Dentro do laboratório jazia o vírus da luz negra. Se muitos ninjas curiosos invadissem e entrassem em contato acidentalmente com ele, todo mundo ninja poderia mergulhar no caos. Enquanto o grupo de Sarutobi Hiruzen fazia buscas, Orochimaru adentrou o laboratório e chamou Kabuto, que estava ocupado arrumando suas coisas. Juntos, eles acompanharam Konoha F3 em sua inspeção do laboratório. Capítulo 162. Durante a inspeção do clã F3 de Konoha, Orochimaru estava acompanhando, agindo com naturalidade enquanto perguntava a Hiruzen Sarutobi: Sensei, tenho estado muito ocupado com o trabalho de laboratório ultimamente e não tenho acompanhado o que está acontecendo lá fora. Aconteceu alguma coisa importante na vila? Hiruzen Sarutobi ouviu isso e ficou ainda mais satisfeito com Orochimaru. Koharu Tatani e Omura Mitokado também começaram a vê-lo de forma mais positiva. Parece que Orochimaru é mesmo um bom rapaz, pensou Hiruzen. Ele basicamente se isolou de tudo para se concentrar no desenvolvimento deste elixir de chakra eterno. Não se vê esse tipo de dedicação todos os dias. Hiruzen suspirou e então contou a Orochimaru o que estava acontecendo. Há pouco tempo, Konohamaru foi sequestrado. Os culpados tinham um plano. Primeiro atraíram Ebisu para longe e depois sequestraram Konohamaru perto da área de treinamento do clã Sarutobi. Neste momento, toda a vila está em alerta máximo, procurando por ele em todos os lugares para garantir que esteja seguro. No momento em que Orochimaru ouviu isso, fez uma expressão furiosa e praticamente rosnou. Quem diabos fez isso? Quase expuseram toda a minha operação. Ele estava genuinamente irritado. Um instante atrás, ele realmente achava que seu grande golpe com o Elixir tinha sido descoberto e estava prestes a fugir de Konoha com Kabuto a reboque. Por sorte, ele manteve a calma. Caso contrário, as coisas teriam tomado um rumo completamente diferente. Se eu descobrir quem está por trás disso, eles vão se arrepender. E falando sério, quem ainda é tão obcecado por usuários de liberação de madeira a essa altura do campeonato? Claro, sequestrar o Konohamaru já é ruim o suficiente, mas quase me arrastar junto. Inacreditável. Vendo quão furioso Orochimaru estava, Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado e Koharu Tatani se sentiram aliviados. Eles pensaram: sim, Orochimaru realmente se importa com Konoha e leva essas coisas a sério. Enquanto isso, Kabuto, que sabia o que Orochimaru realmente estava pensando, apenas suspirou interiormente, como esperado do Lorde Orochimaru. Ele está conciliando todos os tipos de projetos paralelos e ainda assim conquistando a total confiança e gratidão da alta cúpula. É melhor eu prestar bastante atenção e aprender como ele faz isso. Ele também ficou extremamente irritado com quem quer que tenha sequestrado Konohamaru. Há pouco tempo, com o tempo tão curto, ele teve que se apressar para lidar com aquele laboratório do vírus da luz negra, o que pareceu extremamente arriscado até mesmo para alguém como ele, um Sukuna Jinchuriki. Quando a equipe de inspeção da Konoha F3 chegou ao laboratório do vírus da luz negra, eles viram um grupo de indivíduos de teste isolados atrás de uma barreira, cada um em uma cabine de vidro especial. Um rato branco em particular corria de um lado para o outro como um louco, quase parecendo violento. Hiruzen Sarutobi não pôde deixar de apontar para aquele rato. Orochimaru, por que ele é tão intenso? Algum tipo de besta invocada? Orochimaru apenas sorriu calmamente e começou a despejar uma explicação com a maior seriedade. Sensei, estes são apenas ratos brancos comuns. Eles estão tão hiperativos porque testamos nosso elixir de chakra eterno neles. Isso os torna normalmente ativos. Konoha F3 parecia absolutamente estupefato. Então um rato branco comum se transforma em algo tão selvagem só por tomar o elixir? Se essa fórmula realmente funcionar, qualquer ninja em Konoha poderá manter suas habilidades de combate no auge até a velhice. É uma possibilidade impressionante. No passado, os 3 tinham dúvida se esse elixir de chakra eterno realmente poderia fazer o que Orochimaru afirmava. Eles esperavam o melhor, mas sabiam o quão incrivelmente difícil seria criar algo que realmente impedisse o envelhecimento. Provavelmente, o melhor que alguém conseguiu foi uma substituição parcial e mais fraca. Ainda assim, mesmo uma versão mais fraca daria a Konoha uma enorme vantagem estratégica. Mas, na verdade, ver todos aqueles animais de teste no laboratório de Orochimaru mudou completamente a opinião deles. Um recinto após o outro mostrava ratos brancos com melhorias incríveis, alguns tinham habilidades físicas muito aprimoradas e outros até mesmo uma força descomunal. Segundo Orochimaru, tudo isso se devia ao protótipo do elixir de chakra eterno. Até ratos comuns podem receber um aumento de poder tão grande, pensou Hiruzen Sarutobi, abalado. Se ele finalizar este elixir, ninjas mais velhos poderão ter uma segunda chance na vida, talvez até uma ainda mais poderosa. Koharu e Omura trocaram olhares, ambas parecendo animadas e entusiasmadas. Se essa substância realmente funcionar como promete, a força de Konoha vai disparar para um nível nunca antes visto. Sentindo-se genuinamente grato, Hiruzen Sarutobi deu um tapinha no ombro de Orochimaru, com um tom de voz repleto de elogios e expectativa. Orochimaru, este trabalho é incrível.
O que você e Kabuto estão fazendo por Konoha jamais será esquecido. Lá dentro, Orochimaru pensava. Por favor, não podemos imortalizar isso? Estou apenas fazendo negócios para financiar minha pesquisa. Não estou mudando o mundo aqui. Mas por fora, ele exibiu um sorriso humilde e disse sinceramente. Sensei, ajudar Konoha a crescer é algo que Kabuto e eu deveríamos estar fazendo de qualquer maneira. Somos ninjas de Konoha, então temos que usar nossas habilidades para o bem da vila. É óbvio. Suas palavras deixaram Konoha F3 ainda mais satisfeita. Hiruzen, Koharu e Omura sentiram com a cabeça em sinal de aprovação. Eles até começaram a pensar que Orochimaru tinha o que era preciso para ser o próximo Hokage. Orochimaru é forte, super inteligente e incrivelmente talentoso. Além de ser leal a Konoha, pensaram os três em uníssono. Contanto que os aldeões confiem nele, não há opção melhor para o quinto Hokage. Isso fez Hiruzen se lembrar de algo. Danzou uma vez sugeriu Orochimaru para o cargo de quarto Hokage. Talvez ele não estivesse tão errado. Os métodos de Danzou são obscuros, mas ele estava certo dessa vez. Após confirmarem que Konohamaru não estava no laboratório de Orochimaru, o F3 de Konoha decidiu fazer uma verificação minuciosa da raiz de Danzou. Eles sabiam que Danzou era extremamente leal a Konoha, e sequestrar Konohamaru provavelmente seria indigno dele, mas como Konohamaru era neto do próprio Hiruzen, eles não podiam deixar nenhuma possibilidade de lado. Vamos para a raiz agora, disse Hiruzen, falando muito sério. Ele e o resto do F3 de Konoha, junto com alguns Zanbu, saíram rapidamente do laboratório de Orochimaru. Enquanto saíam, Hiruzen disse a Orochimaru e Kabuto, se vocês conseguirem acelerar o processo de criação do Elixir de Chakra Eterno perfeito, seria fantástico. Mas não se esgotem, façam pausas quando precisarem. Ele acrescentou mais gentilmente, além disso, se você encontrar algum obstáculo em sua pesquisa, venha me ver no escritório do Hokage a qualquer momento. A vila lhe dará todo o apoio. Ao ouvir isso, Orochimaru assumiu uma expressão solene e falou firmemente, Sensei. Kabuto e eu sentimos que é nosso dever desenvolver um elixir melhor para Konoha o mais rápido possível. Não nos importamos com o trabalho árduo. É claro que o motivo pelo qual eles não se importavam era porque ambos sabiam o quão arriscado era todo esse negócio. Eles precisavam se virar e aproveitar ao máximo o tempo em que o mundo ninja estivesse relativamente estável. O F3 de Konoha não fazia ideia do que Orochimaru realmente estava pensando. Eles apenas acreditavam que o haviam interpretado mal no passado, graças à influência de Danzou. Eles viam Orochimaru não como um potencial traidor, mas como um ninja devotado nascido em Konoha, servindo a vila de todo o coração. Enquanto Orochimaru conversava com o F3 de Konoha, Kabuto observava atentamente, anotando cada palavra. Ele sabia que precisava aprender e observar, porque um dia Orochimaru poderia precisar que ele comandasse tudo sozinho, e ele precisaria fazer isso de forma impecável. De pé na entrada do laboratório, Orochimaru sorriu enquanto observava os três saírem. Só depois que eles desapareceram é que ele e Kabuto voltaram para dentro. No instante em que a porta se fechou, seu rosto escureceu e ele não conseguiu se conter, exclamando, quem foi o idiota que estragou tudo? Se não tivéssemos resolvido a situação com tanta calma, todo o nosso negócio aqui teria ido por água abaixo. Se não tivéssemos que lidar com o Elixir do Chakra Eterno e o vírus da Luz Negra ao mesmo tempo, eu adoraria encontrar um mentor por trás disso e lhe dar uma lição. Kabuto assentiu em concordância. Lord Orochimaru, dado quanto os líderes de Konoha valorizam Konohamaru, se descobríssemos quem fez isso, certamente ganharíamos ainda mais a confiança deles e de todos na vila. Orochimaru assentiu levemente com a cabeça, ele estava totalmente de acordo. É claro que obter a aprovação dos superiores não tinha a ver com se tornar Hokage, ele só precisava de operações mais eficientes para seus negócios. Vamos lá, quem é que ainda quer ser Hokage hoje em dia? Esse era um sonho que ele tinha há mais de uma década. No momento ele estava muito mais intrigado com o Elixir do Chakra Eterno e o vírus da Luz Negra. Por que se incomodar com uma ferramenta ninja antiquada e desajeitada quando você tem essas? Entretanto, a Konoha F3 chegou à base raiz com uma expressão sombria. Danzou estava sentado confortavelmente em seu escritório, tomando chá. Mesmo quando viu a equipe F3 de Konoha chegar com um grupo de elite da Anbu, ele nem sequer pestanejou. Ele tomou um gole de chá com calma, olhou para Hiruzen e os outros e disse, estou ciente do que está acontecendo. Farei com que a raiz coopere totalmente para encontrar Konohamaru. Se vocês acham que ele está aqui, fiquem à vontade para procurá-lo o quanto quiserem. Então, com um tom de reprovação, acrescentou, mas devo dizer que vocês três foram muito descuidados. Hiruzen, especialmente você mole e desatento. Se vocês tivessem seguido a minha abordagem para administrar a aldeia, isso nunca teria acontecido. Antes que Danzou pudesse terminar, Hiruzen o interrompeu, tomado por uma raiva mal contida. Já chega, Danzou. Eu sou o Hokage. Não preciso que você me diga como fazer meu trabalho. E dito isso, ele saiu furioso. Danzou observou Hiruzen partir, seus olhos fascando friamente. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Após a saída de Hiruzen, Koharu e Omura trocaram olhares, ambas surpresas. Normalmente é o Danzou quem sai batendo o pé, irritado. Desta vez, o Hiruzen se adiantou. Eles não se detiveram nisso. O principal motivo da visita era fazer com que Danzou cooperasse com uma varredura completa da base da raiz. Como Danzou já havia concordado, eles ordenaram que os Zanbu iniciassem as buscas. Pela postura calma de Danzou, Koharu e Omura suspeitaram que ele provavelmente não estava envolvido no sequestro de Konohamaru. A raiz podia ser um lugar reservado, mas não era enorme, então esconder alguém lá seria difícil sem que a Anbu percebesse. E isso acabou se confirmando. Os Zanbu revistaram a raiz, encontrando alguns projetos paralelos suspeitos que Danzou estava conduzindo, mas nenhum sinal de Konohamaru. Por fim, Konoha F3 teve que sair de mãos vazias.
Mesmo sem provas, Danzou não conseguiu se livrar completamente das suspeitas. Afinal, ele e os principais clãs de Konoha tinham os recursos para planejar e executar um sequestro, se realmente quisessem. Mas, sem provas concretas, a Anbu não pôde prosseguir com a investigação. Caso contrário, Danzou faria um escândalo e causaria uma confusão ainda maior. Observando o time 3 de Konoha partir, Danzou deu um sorriso de canto de boca. Ele havia planejado tudo meticulosamente e o plano era infalível. Mesmo que revirassem Konoha inteira, jamais encontrariam Konohamaru. Ainda assim, era uma dor de cabeça para ele também, porque a situação tinha tomado proporções tão grandes que resolvê-la não seria fácil. Mas havia um ponto positivo. O apego de Hiruzen a Konohamaru era ainda mais forte do que Danzou havia previsto. Se ele usasse Konohamaru como moeda de troca para forçar Hiruzen a renunciar e apoiá-lo para o Kage, talvez ele pudesse de fato realizar sua ambição. É claro que isso acarretava um risco enorme. Hiruzen poderia ceder ou enlouquecer completamente. Só de pensar nisso, Danzou franziu a testa seriamente. Mas agora não havia mais volta. Ele teria que ficar atento a uma brecha, avaliar a postura de Hiruzen e então decidir o próximo movimento. Danzou relembrou seu encontro com Senshi, que certa vez dissera que se Danzou se tornasse Hokage, eles poderiam ser amigos e colaborar em um nível mais profundo. Danzou achava que eles formariam uma dupla poderosa perfeita, ele era um estrategista durão e pragmático, enquanto Senshi era basicamente um mercenário imparável. Se os dois unissem forças, ambos lucrariam enormemente. Tudo o que Danzou precisava fazer era se concentrar em executar seu plano. Era Hiruzen quem tinha que levar em consideração todos os fatores extras. Após vasculhar a vila sem encontrar nada, a dor de cabeça de Hiruzen Sarutobi atingiu o ápice. A verdade é que havia uma saída fácil. Ele poderia enviar alguém diretamente para Megakuri e pedir ajuda a Lord Senshi, mas essa foi a última opção. Afinal, algum inimigo conseguiu se infiltrar no território do clã Sarutobi, justamente onde o Hokage morava, e sequestrou Konohamaru, o próprio futuro da vila, sem dar o alarme. Se Konoha acabasse precisando de ajuda externa para resgatá-lo, o golpe no orgulho de Konoha seria enorme. Tarde da noite no escritório do Hokage. Uma luz tênue iluminou a testa profundamente franzida de Hiruzen Sarutobi. Seu cachimbo havia apagado há algum tempo, mas ele ainda o manuseava por hábito, com os nós dos dedos brancos de tensão. Omura Mitokado empurrou seus óculos redondos para cima do nariz. Os sequestradores levaram Konohamaru vivo. Obviamente eles querem algo em troca. Enquanto eles ainda tiverem exigências, ele provavelmente está seguro. Koharu Tatani bateu com o dedo ossudo numa xícara de porcelana. O som suave contra a mesa de madeira pareceu ainda mais alto no silêncio. Trancamos a vila no minuto em que Konohamaru foi capturado. É bem provável que não o tenham tirado da cidade sem que ele escapasse. Acho que se continuarmos intensificando as buscas nos próximos dias, vamos recuperar Konohamaru e prender quem o sequestrou. Hiruzen Sarutobi sabia que estavam lhe dizendo para se acalmar. Mas foi difícil, ele estava com a cabeça a mil. Por enquanto não havia nenhum indício de que Konohamaru tivesse sido retirado de Konoha. Claro, talvez alguém com habilidades em manipulação do espaço-tempo pudesse ter feito isso, mas ninjas como ele, por exemplo Senshi, não tinham nenhum motivo para fazer algo assim. Portanto, a situação mais provável era que Konohamaru ainda estivesse escondido em algum lugar da vila. Koharu claramente tentava tranquilizar Hiruzen, mas ele não conseguia relaxar. Ele depositava enormes esperanças em Konohamaru. Considerando quão incrivelmente forte era o primeiro Hokage, Hiruzen tinha sonhos igualmente ambiciosos para o futuro do estilo madeira de Konohamaru. Ao ver Konohamaru aprimorando constantemente sua técnica de liberação de madeira, Hiruzen chegou a sugerir a ideia de escolher outro Hokage para ocupar o cargo temporariamente, aguardando que Konohamaru amadurecesse e se tornasse um Hokage de alto nível, assim como Minato fora tão jovem e brilhante. Mas agora Konohamaru havia sido sequestrado. No pior dos casos, algo terrível poderia acontecer com ele. Como Hiruzen conseguiria manter a calma? Após um breve silêncio, Hiruzen tomou uma decisão e disse aos outros dois que a Anbu e nossos outros ninjas vasculhem cada centímetro de Konoha por 3 dias. Se esse tempo passar e os sequestradores não aparecerem ou nos deixarem qualquer pista, e ainda não tivermos encontrado nada, então contrataremos Senshi para nos ajudar a rastreá-lo. Omura e Koharu franziram ligeiramente a testa ao ouvirem isso. Se chegássemos a esse ponto, seria o pior resultado possível. Isso significaria que o mundo exterior descobriria que Konoha não era tão invencível quanto parecia durante os exames Chunin. Konoha era forte, mas tinha vulnerabilidades e nações inimigas poderiam tentar explorá-las. Também seria humilhante. Assim que o Daimyo do Fogo e outras figuras importantes ficassem sabendo, a liderança da vila sofreria um grande golpe. Mas após ponderarem a situação, nem Omura nem Koharu se opuseram ao plano de Hiruzen. A noite caiu novamente e a busca por Konohamaru continuava. Após analisar tudo cuidadosamente, uma coisa ficou clara. A menos que fosse usado um jutsu espaço-temporal, Konohamaru não havia sido contrabandeado para fora da vila. Então, se ele estivesse na aldeia, eles poderiam encontrá-lo. Sob o luar frio, Hiruzen Sarutobi estava sozinho no telhado do prédio do Hokage, com seu chapéu de Hokage na cabeça, olhando para as luzes da vila com o coração pesado. Seus pensamentos estavam dispersos, tão escuros e tensos quanto o céu noturno acima dele. Toca, toca, toca. Ele ouviu o som de uma bengala atrás dele. Ele nem precisou se virar para saber que era Danzou. Hiruzen já estava de mau humor e não queria lidar com as bobagens de sempre de Danzou, mas se Danzou tinha algo a discutir, ele não tinha escolha a não ser ouvi-lo. Danzou se aproximou não muito longe, também observando as luzes de Konoha. Ele falou calmamente, alguma novidade? Hiruzen bufou, parecendo irritado. A rede de inteligência da raiz é incomparável. Por que você está me perguntando isso?
Danzou percebeu que Hiruzen era basicamente um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele fez uma pausa e tentou novamente. Acho que quem sequestrou Konohamaru deve estar tentando usá-lo para alguma coisa. Então, provavelmente você não precisa se preocupar muito com a segurança dele. Mas isso só deixou Hiruzen mais irritado. Ele presumiu que Danzou estava criticando por ser emotivo, assim como Koharu e Omura haviam feito antes. Antes que Danzou pudesse continuar, Hiruzen o interrompeu furioso. Já chega. Não se incomode. Não vou recuar em nada nisso. Konohamaru pode ser meu neto, mas não vou negociar com ninguém que o sequestrou. Ele se virou e encarou Danzou com firmeza na voz. É assim que vou lidar com isso como Hokage. Você, como meu conselheiro, pode parar de se preocupar agora, certo? As palavras de Hiruzen o deixaram momentaneamente sem palavras. Ele jamais imaginaria que Hiruzen fosse se empenhar tanto nesse assunto. Normalmente, ele chamava Hiruzen de fraco, e Hiruzen simplesmente respondia, eu sou o Hokage para fazê-lo calar a boca. Mas agora, quando se pensava que um acordo poderia estar em cima da mesa, Hiruzen não cedia de forma alguma. Danzou pigarreou, tentando diminuir a tensão. Hiruzen Konohamaru não é apenas seu neto, ele é um garoto com um potencial incrível. Sinceramente, acho que Konoha deveria ceder um pouco para mantê-lo em segurança. Hiruzen bufou. Seu tom era absoluto. Chega, parem de sondar. Já decidi que não vou ceder 1 milímetro. A única opção para quem sequestrou Konohamaru é entregá-lo e enfrentar a justiça. Danzou não teve resposta. Ele sabia como Hiruzen era. Uma vez que ele tomava uma decisão, não havia como fazê-lo mudar de ideia. Isso deixou Danzou numa situação difícil. Todo o trabalho que ele havia investido nesse plano estava agora paralisado aqui mesmo em Hiruzen. Pior ainda, a postura intransigente de Hiruzen colocou Danzou numa posição ainda mais delicada. Deixar Konohamaru ir embora não era uma opção. Konohamaru era valioso demais. Ele poderia ser estudado para a liberação de Madeira, e Danzou também poderia usá-lo como um trunfo na manga quando a situação ficasse crítica. Então Danzou fez uma última tentativa. Hiruzen, você realmente precisa reconsiderar, pelo bem da sua família e pelo futuro de Konoha. Mas Hiruzen não respondeu. Apenas voltou a contemplar a paisagem da aldeia, permanecendo ali como uma montanha inabalável. Danzou não teve outra escolha senão sair silenciosamente, já planejando seu próximo passo. Ele sabia que se tentasse forçar Hiruzen agora, haveria um confronto total. Ele achava que seu plano era infalível, mas esbarrar na determinação de Hiruzen o colocou em apuros. Ele partiu frustrado com apenas uma alternativa viável, descobrir como usar Konohamaru para desvendar os segredos da liberação de Madeira. Carregando o saco com Konohamaru dentro, Danzou escapou da raiz, dirigindo-se ao laboratório de Orochimaru. Se ele quisesse estudar a liberação de Madeira, obviamente precisaria de especialistas de alto nível. E em Konoha, na verdade, em todo o mundo Shinobi, não havia ninguém melhor do que Orochimaru e seu assistente Kabuto para esse tipo de pesquisa. Embora Orochimaru já o tivesse enganado antes, Danzou decidiu que poderia acertar as contas mais tarde. No momento, ele precisava da ajuda de Orochimaru para examinar Konohamaru e descobrir a liberação de Madeira, para que pudesse usar esse poder em seu próprio benefício. Pelo que Danzou sabia, Orochimaru vinha acumulando montanhas de dinheiro recentemente, provavelmente financiando outro experimento secreto. Mas Danzou não se importava muito com as coisas obscuras que Orochimaru estava fazendo. Ele pagaria o que fosse preciso para ter Orochimaru a bordo. Afinal, da perspectiva de Danzou, aquele dinheiro estava simplesmente parado com Orochimaru de qualquer maneira, assim que Danzou assumisse a liderança. Ele se certificaria de que Orochimaru devolvesse tudo mais juros. Já tarde da noite, o laboratório de Orochimaru ainda estava iluminado. Ele e Kabuto estavam totalmente concentrados em uma nova rodada de elixires experimentais. Quando Danzou apareceu lá fora, ambos ficaram surpresos e entraram em estado de alerta máximo. Eles não tinham muito medo de Danzou, mas se ele trouxesse seus agentes da raiz para destruir o lugar, seria um grande problema. Afinal, o laboratório tinha amostras de chakra de Senshi, vários elixires e o vírus da luz negra, cada um deles absurdamente valioso. Qualquer dano seria catastrófico. Mas Orochimaru logo percebeu que Danzou não estava se aproximando. Ele havia parado a uma curta distância, ainda carregando aquele saco enorme sobre o ombro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.